É isso aí, meu aluno, minha aluna, você em casa, no trabalho, mais um momento aí para refletir os assuntos da informática. E nesse bloco vamos abordar aí os editores de apresentação. Um conteúdo não tão comum nas provas, mas quando cai, derruba a maioria das pessoas. Por quê? É o que menos frequentemente você também usa na sua casa, esse editor de apresentação. De quem que nós estamos falando? Dos apresentadores de slides, aqueles que fazem lá o PowerPoint e o Impress. O Impress do BR Office é o cara que, quando cai, eles citam exclusivamente, por exemplo, de quem ele comparece, com quem ele é semelhante do Microsoft. É o PowerPoint, Impress, o semelhante Microsoft. Só isso você ganha uma questão na prova. Mas muita gente, quando aparece lá, Impress, o que é o Impress? É o editor de apresentação, assim como o PowerPoint e assim como a versão 2002, 2003, XP e assim por diante. Olhando aqui no quadro, você vai ver que colocamos aqui o layout inicial dos três programas, das duas versões do PowerPoint e do Impress. Bom, tem detalhes que mudam nessa cara dele e as perguntas referentes aos editores de apresentação vêm relacionadas também à sua cara. Na maioria das vezes aparecem figuras relacionadas às questões desse tipo de programa. Bom, observando aqui no PowerPoint 2003, logo no início, essa é a cara padrão dele. Estas barras aqui são as iguais à do Word, do Excel, assim como nós vimos e vamos ver talvez em outros momentos. Mas essas barras, é aquela barra de ferramentas padrão e a barra de ferramentas de formatação, elas se encontram aqui. A barra de ferramentas de formatação dele é muito similar à barra de ferramentas de formatação do Word. Por quê? Vai ter as mesmas opções. Agora, quando a gente observa aqui, nós vemos que nós temos aqui um painel de tarefas. Esse cara aqui, ele vai aparecer aqui em cada momento opções diferenciadas. Como, por exemplo, se você quiser mudar o layout de um slide, vai aparecer aqui as opções do layout do slide. Isso na versão 2003, porque no Word 2003 foi criada a ideia do painel lateral, o painel de tarefas. Coisa que a Microsoft depois se tocou que foi uma merda, não ajudava em nada, e depois lá no 2007 resolveu mudar as coisas de novo. E aqui na lateral esquerda você tem uma exibição que pode ser de duas formas. Pode ser no formato de slide, ou seja, você vai ver aqui a miniatura do slide que você está editando. Essa miniatura, ela apresenta todas as características do slide em edição. Por exemplo, se aqui você tiver, por exemplo, uma figurinha, essa mesma figura vai aparecer na miniatura. Então esse detalhe é bom para que você possa ver o padrão de formatação, que você possa ver os detalhes do seu slide. E a pergunta da banca vai vir aonde? Ela vai vir dizendo que isso aqui você tem características gráficas, mas e esse outro modo de exibição das miniaturas, do painel aqui de slides? Qual é? É a forma de tópicos. O que os tópicos têm de diferente? Quando você coloca nesse tipo de exibição, você não vai exibir dentro aqui as características de formatação do slide. No formato de tópicos, por exemplo, você não vê a cor de fundo. A fonte, por exemplo, aqui vai ficar como? Vai ficar somente na cor preto, na cor azul, na cor da letra que você definir aqui. Mas se aqui você definir uma letra em azul, ou melhor, uma letra branca e o fundo era branco, aqui a letra branca, óbvio que não vai aparecer. Eles vão colocar ela automaticamente como uma fonte automática, na cor preta. Mas se tiver algum texto em vermelho, no slide, no tópico, ele vai aparecer também em vermelho. Agora, o tamanho da letra, se é maior, se é menor, a fonte dela, isso não vai aparecer nesse modo de exibição dessa lateral aqui. Só que além destas formas de exibição, o programa conta com outros modos de exibição, que são colocados também em forma de botões. Nós vamos ver mais adiante quais são exatamente estes modos de exibição, mas tem que tomar cuidado por causa desses botões. Por quê? Principalmente este botão aqui, que parece como se fosse uma tela de apresentação de slides. Esse botãozinho aí, ele vai ser o responsável por que função? Pela função de iniciar a apresentação de slides.
Esse botão corresponde à tecla de atalho F5, aquela que faz com que você inicie a sua apresentação de slides. Então ele é muito importante. Veja que no Word 2003 ele aparece aqui. No Word 2007 nós vamos ver que ele vai aparecer numa posição diferenciada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui logo abaixo nós vamos ter duas barras no Word 2003 por padrão. Nós vamos ter aqui uma barra de status, assim como nós temos lá no Word, assim como nós temos no Excel e nos demais programas. A última barra é a barra de status, aquela onde a gente vê quantas páginas tem, quantas seções, em que página a gente está do total de páginas. Isso é exibido na barra de status. Logo acima dela e abaixo das nossas opções, nós temos a barra de formatação de desenho. Esta barra, ela aparece também lá no Word? Aparece. Tem ela também dentro do Excel? Tem. Só que por padrão, ela não está em exibição. Você ativa ela. Já no editor da apresentação, ela vem por padrão em exibição, para que você utilize as suas funcionalidades que ali são dispostas. Como, por exemplo, autoformas, como, por exemplo, eu quero fazer lá aquele balãozinho da pessoa que está pensando. Isso aqui, você vai estar disponível onde? Nesta barra de desenho. Você tem essas funcionalidades disponíveis através dela. Como também mudar a cor desse balãozinho, colocar um texto dentro desse balãozinho. Isso tudo a barra de desenho permite fazer. Agora, quem é o cenário principal de um editor de slides? É o nosso slide. Esse cara que aparece aqui é o slide que está em edição. Posso ter mais de um slide na minha apresentação? Posso. Você vai observar eles aqui na sua lista. Fui lá e criei mais um slide. Vai aparecer o seu terceiro slide na sua lista. Como eu faço para editar esse? Simples. Clica nesse slide, vai ficar selecionado esse slide e vai aparecer ele aqui para que você altere as suas propriedades. Aqui você não consegue alterar as propriedades. É simplesmente para que você possa ter uma noção dos seus slides, visualizar a miniatura deles. Agora, quando você seleciona um aqui, vai aparecer para você na tela de edição o slide principal, para que você possa editar esse slide. Então vejam que aqui tem vários detalhes que podem ser cobrados somente olhando a tela. E por fim, observe que eu tenho uma opção aqui chamada anotações. Para que vai servir essas anotações? Por exemplo, você escreveu um slide, montou lá bonitinho, só que o slide você não vai escrever tudo e vai ler o que está no slide para apresentar alguma coisa. Você coloca os tópicos principais. E você pode pôr aqui nas anotações todo o texto que está explicando aquilo que o slide está mostrando. Então você põe aqui só a ideia de um resumo, os tópicos, e aqui você coloca o seu conteúdo. Na verdade, essas anotações é mais a ideia de uma colinha. Por exemplo, vou lá e coloco uma apresentação de slides. Só que eu esqueci um pouco do assunto que estava aparecendo ali. Acontece? Onde que eu posso observar? Nessa cola. O apresentador vai conseguir enxergar, mas quem está vendo a apresentação só vai enxergar o slide. Caso seja utilizado aí a ideia do notebook e as suas funcionalidades que o programa oferece, como por exemplo, mostrar a apresentação em uma outra tela. E nesta tela que você está vendo como editor, fique somente para o apresentador, ou seja, somente no notebook, a tela de edição. Mas no projetor apareça só o slide de apresentação. Assim, é uma forma que você pode roubar aí na hora que está visualizando uma apresentação, exibindo uma apresentação de slides. Então são detalhes que podem ser colocados simplesmente olhando a sua tela do programa. Mas, quando observamos o Impress, olha que ele já vai ter alguns detalhes diferentes. Como, por exemplo, no Impress eu tenho essas opções, uma barrinha com algumas opções a mais que nós não tínhamos lá dentro do PowerPoint 2003. O que é essas opções? Estes aqui são os demais modos de exibição que apareciam aonde? Esses modos de exibição eram exibidos através daqueles botõezinhos aqui na sua barra. Esses botões, eles vão ter as opções semelhantes ali, descritas, e não com esses botõezinhos que você não sabe porra nenhuma o que está acontecendo ali. Então, são opçõezinhas diferentes, mais triviais. Acontece que, mas mais adiante, nós vamos ver que não são só essas três escritas aí.
nós temos mais opções de exibição, até mesmo mais opções do que o próprio PowerPoint. Ele vai ter mais tópicos para que você possa mudar a sua visualização. Só que essa visualização aqui está para quem? Como você vai ver, o seu palco de edição. Esse detalhe aqui está relacionado à visualização, à edição do slide. Então você tem vários tipos de exibição. Só que aqui, quando a gente olha o slide, aquela miniatura, você não tem como lá no Word a forma de tópicos. Você só vai ter os slides, a miniatura deles, somente isso. Aparece o que de diferencial? Você tem um botãozinho de fechar ali no canto, para fechar essa barrinha. Então aqui é o seu slide de edição. Veja que também não tem a opção aqui anotações. O que você tem aqui? Você tem a opção notas. Ela vai ser similar a anotações lá do PowerPoint. As barras continuam as mesmas. Tem aqui a minha barra de desenho e logo abaixo dela a barra do status. Isso ainda é igual. Mas o painel de tarefas no Impress também é empregado da mesma ideia como é empregado no PowerPoint 2003. Eu tenho um painel de tarefas onde, quando aparece aqui por padrão, eu vou ter aqui os meus layouts de slide. Então ele coloca aqui os diversos tipos de layout de slide para você escolher. Vamos ver ainda o que é este layout de slide. Mas veja que ele já traz isso na primeira tela inicial. Enquanto que no nosso amigo PowerPoint, ele vai trazer algumas opções iniciais. Mas futuramente também vai estar colocando aqui os layouts de slide. Por exemplo, layout de título, subtítulo, título, imagem e assim por diante, como nós vamos ver. Então essa interface do programa já é diferente da interface do PowerPoint 2003. Acontece que o PowerPoint 2007 também vai apresentar algumas pequenas diferenças. Que diferenças são essas? Bom, relembrando a ideia aqui, que nós não temos mais menus, barras de ferramentas. Aqui nós vamos ter as guias. Mas guias de quem? De uma faixa de opções. Quem que é essa minha faixa de opções? É a opção início, opção inserir, opção exibição. Então essas opções vão estar aqui, só para relembrar esse assunto. Da mesma forma como lá no PowerPoint 2003, eu tenho duas formas de exibição. Só que, como a minha barra aqui está um pouquinho mais espremida, ele não coloca escrito. Assim como no 2003, quando a barra é espremida, ele só coloca um símbolo. Então, para a miniatura, ele coloca como se fosse um quadradinho, mostrando a miniatura. Quando é a forma de tópicos, ele coloca os tópicos ali representados em forma de linhas. Então, esse detalhe acontece tanto no 2003 quanto no 2007. Aqui representado para exemplificar essa diferença. Mas também tem aqui as minhas miniaturas, assim como no 2003, o meu slide em edição, assim como no PowerPoint 2003, as anotações. Aonde que está a diferença? A diferença é que, por padrão, eu não tenho o painel lateral aqui, o painel de tarefas sendo exibido. E a outra diferença é que aqui embaixo eu só tenho uma barra, a barra de status. E a barra de status é que aparece as opções de exibição. Aquelas mesmas opções que apareciam lá naquele cantinho do PowerPoint 2003. Agora vieram para cá, na barra de status, junto com o botão de zoom. Essa opção de zoom tem tanto no Word quanto no Excel, mas ele vai ser mais cobrado no editor de apresentação. Também está aqui. Lembrando que essas opções de zoom podem ser utilizadas através da tecla Ctrl pressionada mais a rodinha do mouse, o scroll do mouse. Então você pega aquela rodinha segurando o Ctrl pressionado, conforme você rola ela, você vai aumentar ou diminuir esse zoom. Então essas são opções que podem ser colocadas para você como tecla de atalho para zoom, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint. É uma opção geral aí para os três. Então veja que os detalhes desses editores são diferenciados e podem então aparecer na sua prova. Bom, vamos dar uma olhada então quais são os modos de exibição dentro do PowerPoint e dentro do Impress.
Me acompanha aqui nesse primeiro quadro. Observe que nós temos modos de exibição para quem? Para aquele slide em edição. Mas tem um modo de exibição específico que nós vamos ver, que não é propriamente para você editar, é para você formatar como você quer que apareça por padrão. Bom, então estes são os modos de exibição daquele slide em edição. Nós temos aquele normal. O modo normal é daquela forma como a gente acabou de ver. O slide aparece lá na sua tela, você vai editando ele. Embaixo aparecem algumas anotações para você colocar. Mas nós também temos o modo de exibição classificador de slides. O que o classificador de slides faz? O classificador de slides, ele vai colocar lá na tela, em vez de deixar só o slide dentro dela grandão, ele vai colocar aqui as miniaturas dos slides que você tem inserido. Ele vai colocar a numeração respectiva para ela e vai encher de miniatura, conforme a quantidade de slide você tem, obviamente. Ele vai colocar aqui as miniaturas dos seus slides. Mas, como ele falou, classificação de slides. Para que ele vai servir? Para você ter uma noção do tamanho da sua apresentação e para que você possa, por exemplo, pegar esse slide, movimentar, clicar nele, segurar clicado e arrastar ele para uma posição qualquer. Por exemplo, aqui eu tenho mais outros slides. Aí eu quero que esse meu slide 2, não achei que ficou legal na posição de que ele está. Eu quero colocar ele aqui, na penúltima posição. Clico, seguro clicado e arrasto ele até aqui. Automaticamente os slides vão se ordenar, se posicionar ali. E você vai ver que ele vai ficar então posicionado na posição que você soltou aquele slide que você clicou e arrastou. Essa é a funcionalidade do classificador de slides. Vai funcionar tanto no 2003, no 2007, como também no Impress. Lá dentro do Impress, você também tem aquele modo normal e tem também o modo classificador de slides. Então, os dois vão trabalhar da mesma forma. Os dois têm essa opção, PowerPoint quanto Impress. E veja que no PowerPoint, o que aconteceu aqui? A versão 2003, 2007, pelo menos, a lista de modos de exibição é igual. Então, aqui nós temos um ponto a menos para se preocupar, saber qual que é a diferença de um e outro. Então, tranquilo. Mas, tem aqui também o modo apresentação de slides. Esse cara tem que tomar cuidado. Por quê? Ele exibe aqui, junto dele, a tecla de atalho padrão. Só que essa tecla de atalho faz sempre começar a apresentação de slides do início. Se você quiser que a apresentação de slides comece, por exemplo, a partir do slide em que você está editando, é chamado de iniciar a partir do slide atual. Então aqui, por exemplo, eu estou com o slide 5 selecionado. Estou lá com o slide 5, selecionei ele. Só que eu não quero que ver desde o começo, porque eu já sei que aqui tudo está certinho, mas eu quero ver a partir desse cara. Então você vai usar não mais a tecla de atalho F5 somente, você vai utilizar a tecla de atalho Shift mais a tecla de atalho F5. Então é essa combinação que você vai utilizar quando você quiser iniciar a partir do slide atual. Então esse cara aqui aparece na sua prova. Início a partir do slide atual. Shift F5. Início desde o primeiro slide da minha apresentação. Somente a tecla F5. Cuidado com esse detalhe. Isso é válido tanto no PowerPoint quanto no Impress. Então, essa é a forma da apresentação de slides. Como assim? É aquela forma que, em vez de ele colocar aqui o slide para edição, este modo de exibição é aquele que vai fazer o teu slide ocupar a sua tela inteira. Por quê? Você quer exibir a apresentação de slides, ou seja, tela inteira. É como se você estivesse apresentando, para você ver como é que vai ficar. Ficar o quê? Vai ficar o tamanho da letra, como vai ficar os efeitos de animação que você inseriu dentro do teu slide. Então é para isso que serve esse modo de visualização. Para que você não tenha que simplesmente salvar e depois que está pronto você poder ir lá visualizar como é que ficou. Então você pode ir vendo conforme você vai estar fazendo como é que isso vai ficando. E anotações. Esse cara aqui só muda o que em relação ao Impress? Só muda o nome. Lá no Impress, como você já observou na listinha, eu tenho lá a opção nota. Então eles simplificaram. Em vez de escrever anotações, colocaram notas. É a mesma coisa. O que é esse layout? Esse layout ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai pegar e vai colocar lá para você como se fosse uma página. Ele coloca lá como se fosse uma página de que tamanho? Aqui está configurada por padrão, uma página A4. Como se você fosse mandar imprimir esse teu slide. Então,
o que acontece? Ele vai colocar aqui no começo da tua página, na metade superior, o slide inteiro. Aquele slide que você editou. Então esse cara vem para cá. E logo abaixo, ele vai fazer um pontilhadinho aqui e vai desenhar, ou melhor, vai escrever aqui dentro as suas anotações. Então esse é o detalhe relacionado a quem? Relacionado ao modo anotações e ao modo notas do Impress. Essa é a diferença desses modos de exibição. Então, o modo anotações, você tem o slide e aqui o que você escreveu na anotação. Para quê? Para que você possa imprimir ela. Aí você vai ter lá a sua folha impressa com o slide. Aí você está apresentando o slide lá para sua banca e tudo mais. Você olha o teu slide e conforme você vai passando lá, vai olhando o slide só para você ter a tua colinha. Mas junto com o slide você tem embaixo ali o texto que se refere a ele, caso tenha alguma dúvida naquele momento da explicação. Então essa é uma observação interessante de se utilizar. Agora, slide mestre, esse cara não é uma forma, é considerado uma forma de exibição, mas ele não é uma forma que vai te permitir trabalhar com o slide diretamente. Ele vai permitir algumas outras opções que permitem você configurar a sua exibição. Configurar como que ele vai ser a sua forma padrão. Então esse cara aqui é para configurar alguma coisa relacionada a um padrão. Então esse é o slide mestre. Bom, ainda aqui dentro do Impress, tem um cara a mais que aparece, que não apareceu lá dentro do PowerPoint. Quem que é esse cara a mais? Vai aparecer aqui a forma de exibição, estrutura de tópicos. Forma de estrutura de tópicos você não vê lá naquela listinha. O que é a estrutura de tópicos? É aquela noção que nós temos em que ele vai pegar aqui e vai modificar a sua tela. Ele vai colocar exibido diferente. Como que ele vai exibir? Está aqui uma tela enorme em que você vai ter aqui uma miniaturinha. Na verdade é só um íconezinho que representa o slide, não é a miniatura do slide. E o texto. E esse texto vai estar como se fossem tópicos. Outro slide, texto. Cada parágrafo vai virar um tópico. Então, aqui eu tenho um parágrafo, vira um pontinho lá. Esse é o modo de exibição, estrutura de tópicos. Mas também ele tem aqui disponível o modo folhetos. O modo de exibição de folhetos, ele vai trabalhar com a ideia quando você vai imprimir mais de um slide por página. Como assim? É como se você tivesse a sua folha, novamente no tamanho A4, e aqui você tivesse lá um slide, aqui o outro, e assim você coloca lá no formato folheto. Ou seja, eu vou ter 6 slides por página. Essa é a ideia de você colocar no modo folhetos. Então você vai ver como é que está essas opções ali dentro. Então isso é possível visualizar através dos modos de exibição do Impress. E isso você não tem lá dentro do PowerPoint, somente na hora que você vai trabalhar na impressão direta. Então essa é uma diferença marcante em relação ao PowerPoint e o Impress. Feita essa parte, observe que aqui eu também tenho os slides mestre. Só que em vez de chamar slide mestre, só se chama mestre. Diferença básica, tranquila de se trabalhar. Só muda o nome inicial, mas você sabe que se referencia ao mesmo cara. Mas o que o mestre proporciona para que a gente possa trabalhar dentro do nosso editor? Um slide mestre é aquele cara que vai permitir você trabalhar com 3 formas diferentes. A primeira e mais comum é você trabalhar com o slide mestre. No slide mestre, você vai poder fazer algumas alterações da configuração, como por exemplo, alterar os espaços reservados para quem? Para o próprio slide e o cabeçalho e rodapé. O que é esse espaço reservado para o slide? O espaço reservado para o slide é quando você tem lá o seu slide. Só que você quer definir que toda vez que você colocar um título, esse título vai ser em vermelho, vai ser com uma fonte tal, vai ser com um tamanho de letra tal. Então você vai definir que seja sempre dessa forma para todo slide. Vai definir, por exemplo, que o seu plano de fundo de todos os slides dessa apresentação
vão ser lá todo azul. Você vai definir isso através do slide mestre, porque o slide mestre, a opção slide mestre lá dentro do mestre é a que permite você alterar o espaço do slide. Agora, quando você observa aqui, tem a opção de folheto mestre. Essas três opções são iguais, tanto no PowerPoint quanto no Impressa. Mas quando você tem aqui o folheto mestre, você não consegue alterar o slide. Você só vai conseguir alterar o cabeçalho e o rodapé. Mas lembre que folheto ele vai aparecer com a forma de 6 slides por página. Então eu vou ter aqui o meu cabeçalho e o meu rodapé. É ali que você vai conseguir alterar somente. Os slides que estão exibindo em folheto não vão ser alterados. Ainda temos o formato anotações mestre. Da mesma forma como a gente viu ali o formato anotações, ele vai colocar lá a página 4, onde coloca lá o slide, e vai colocar as anotações aqui embaixo. O que ele vai permitir você alterar lá dentro? O espaço reservado para o slide, as anotações, cabeçalhos e rodapés. Então, além de você poder alterar aquela formatação aqui do título, tópicos, parágrafos, você vai poder alterar aqui. Você vai poder alterar os formatos das suas anotações. Você vai poder alterar o seu cabeçalho e o seu rodapé. Então essas são coisas que você pode fazer dentro do estilo de layout mestre, na exibição de layout mestre. Então, aonde nós encontramos essas opções dentro de cada programa? No Impress, nós vamos no menu Exibir. No PowerPoint, você está aqui, PowerPoint 2003. PowerPoint 2003 é semelhante ao nosso amigo Impress. Então, eu também vou no menu Exibir. Agora, no 2007, lembra que ele é diferente. Eu tenho abas e guias. E aqui, quem é a aba e guia equivalente ao Exibir? É a aba Exibição. Então, é dentro desses caras que vocês vão encontrar essas opções aí, caso você queira editar no seu slide, configurar o formato mestre ou mudar as formas de exibição lá dentro do seu editor de apresentação. Então, com esse bloco, nós vimos a ideia inicial do que nós podemos visualizar através de um programa editor de apresentações de slides. As bancas, só como dica final, às vezes escrevem diferentes. Às vezes você pode pegar lá uma questão do tipo certo e errado e aparecer escrito abrasileirado o negócio. Então ela vai escrever lá para você slide. Então, se aparecer assim, vai estar correto? Vai. Então é só uma questãozinha aí de detalhe de escrita que pode às vezes confundir o candidato por questões aí de nunca ter visto desta palavrinha, a não ser a palavra slide conforme o programa apresenta. Então, com esses aspectos aí, fechamos mais um bloco de informática e até um outro momento aí.